Boa noite para você que nos acompanha nas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja invadindo seu coração, sua vida e a sua história. Essa última canção que nós acabamos de cantar, o final dessa canção é um final muito reflexivo que fala que sem Cristo nós estamos perdidos. Mas que bom que Jesus não nos deixou perdidos, que bom que Ele não permitiu que ficássemos perdidos. Que bom que Ele mesmo providenciou a própria salvação para nós. E nessa noite fui desafiado a estar aqui trazendo a terceira palavra, que reflete as 7 palavras da cruz. E hoje a palavra é uma palavra de afeição. Quando nós olhamos para o texto, e se você não abriu, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim as Escrituras: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse-lhe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa é uma palavra pronunciada na cruz por Jesus. Jesus, ele está então na cruz. Jesus está ali crucificado. E Jesus, ele olha então para sua mãe, ele olha para as pessoas que estão ali ao seu redor, ele olha para o discípulo amado e profere essa palavra. Ele diz, Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Na época de Jesus, existia uma grande preocupação, já existente naquela época, a respeito da solidão das mulheres. E é bem provável, alguns comentaristas bíblicos, eles sustentam essa ideia, né, e essa teoria, que José, o esposo de Maria, ele já havia falecido. E aí, o que acontece? Jesus, então, de uma forma muito carinhosa, muito afetiva, ele recomenda aos cuidados de João a vida de sua mãe. É muito interessante e é importante nós ressaltarmos algumas partes aqui nesse texto para que a gente possa se localizar e a gente possa também entender melhor o texto. A primeira coisa que a gente vai aprender com esse texto aqui, para a gente entender o contexto, é que esse texto ele faz parte de uma profecia bíblica. Uma profecia bíblica que está lá em Lucas capítulo 2, versículo 35, chamado como a profecia de Simeão. A outra fato interessante aqui nesse texto, e estudando esse texto hoje, lendo alguns comentaristas bíblicos, ele diz assim que alguns estudiosos dizem que o que Jesus, a forma com que Jesus ele está pronunciando a sua mãe, a João, a forma que ele está se pronunciando a João, era um direito civil que ele tinha, um direito de testamento. Todo homem que era crucificado ele tinha direito a uma fala, e Jesus está de uma forma, de um direito civil, pronunciando essa fala, um testamento à sua mãe sobre os cuidados de João. É bom ressaltar também, e algumas pessoas já me perguntaram isso em outras vezes, em outros momentos, quando Jesus ele está dizendo assim, mulher, olha o seu filho. Parece que Jesus está se pronunciando a sua mãe de uma forma desrespeitosa, mas pelo contrário, o comentarista bíblico Hendricks, ele ressalta que essa forma é uma forma gentil de Jesus se pronunciar a uma mulher, de se pronunciar a sua mãe. E ao dizer, mulher, eis aí o seu filho, Jesus estava então entregando Maria aos cuidados de João. E é claro, irmãos, que o texto nos leva a pensar numa comoção de filho e mãe. Talvez a cena possa estar sendo pintada na sua mente, e se não está, eu quero trazer essa cena, a sua imagem. Como seria você ver o seu filho numa cruz? E talvez, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse momento, pode gerar em nós uma comoção de filho e mãe, de mãe e filho. Mas esta não é a lição principal do texto.
O sofrimento de Jesus ao ver Maria ali é especial, é um maravilhoso amor. Mas a ênfase principal do texto para nós nessa noite, e o que o texto quer nos mostrar com essa palavra de afeição da cruz, é os cuidados do Salvador pelos seus. É o cuidado do Salvador pelos seus. E eu quero propor esse tema para nós nessa noite, para que a gente possa conversar acerca dessa palavra da cruz, essa palavra de afeição, o cuidado do Salvador pelos seus. Contudo, diante dessa declaração, dessa terceira palavra da cruz, uma palavra de afeição, o Salvador, ele quer nos passar algumas lições para refletir nessa noite. O texto quer nos chamar a atenção para uma reflexão nessa noite. E a primeira reflexão sobre essa terceira palavra de afeição da cruz é: o amor de Cristo não é egoísta. Marcou aí? A primeira lição dessa palavra de afeição da cruz nessa noite para mim e para você é a seguinte: o amor de Cristo não é egoísta. Quando pensamos em egoísmo, o que nos vem à mente? O que nos vem à mente? Quando você pensa aí na sua casa sobre egoísmo, né? Quando nós pensamos aqui onde nós estamos sobre egoísmo, a primeira coisa que me veio à mente nessa tarde, quando preparava, estudava esse sermão, é que a pessoa que não é egoísta, ela não é exclusivista. Jesus está mostrando para nós, com essa palavra de afeição, que ele não é exclusivista. O ministério vicário de Cristo nos mostra indícios de um evangelho, de um cristianismo que não é exclusivista, mas pelo contrário, quando nós pensamos nessa palavra de afeição, nós pensamos que desde o primeiro momento em que Cristo, ele nasce, desde o primeiro momento que ele veio ao mundo, o seu ministério não é um ministério egoísta. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 21, e se você puder abrir comigo, Mateus, capítulo 1, versículo 21, eu gosto muito desse versículo, mostra que o amor de Cristo, essa palavra de afeição, esse cuidado pelos seus, essa palavra poderosa de cruz, ela não é egoísta. O amor de Cristo não é egoísta e nem exclusivista. Diz assim: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso nós chamamos de salvação. Isso nós chamamos de salvação. Cristo na cruz, palavra de afeição. O amor de Cristo não é egoísta. Ao pensarmos também sobre essa palavra de afeição na cruz, nós pensamos que o amor de Cristo, ele não é egoísta, mas também Cristo quer nos ensinar mais sobre esse amor que não é egoísta. Ele quer falar para a gente sobre um novo estilo de vida. Se você observar comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 23 a 25, capítulo 4 de Mateus, do versículo 23 ao versículo 25, Jesus, ele está ensinando. Jesus está ensinando. Quando ele chega no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele começa a ensinar esse novo estilo de vida que vai até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Olha só, nessa noite, nessa terceira palavra da mensagem da cruz, nessa terceira palavra, que é uma palavra de afeição, Jesus está nos ensinando mesmo na cruz, ao entregar a sua mãe aos cuidados de João, ao confiar a vida de uma mulher aos cuidados do seu discípulo amado João. Ele está nos ensinando que o amor de Cristo não é egoísta. Ao pensarmos na palavra da cruz de afeição e de Jesus, nós podemos pensar nos seus cuidados. Nós podemos pensar também que Jesus não nos deixou órfãos. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 18, ali nos mostra claramente o amor de Deus, o amor da Trindade, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você chega no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está dizendo para os discípulos ali que ele já vai para a cruz. Jesus já está dizendo que ele vai morrer. E ali, então, ele diz que os discípulos receberiam o Espírito Santo. Mas uma das palavras que me chama muita atenção, no capítulo 14 do Evangelho de João, é quando Jesus diz essas palavras. E essas são palavras de Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.
Isso não é amor egoísta, irmãos. Aquele que está pregado na cruz, aquele que está com os cravos nas mãos e nos pés, aquele que tem poucas horas de vida sobre a face da terra, ainda ele redobra suas forças, ele ainda redobra o seu suspiro para buscar forças, para pedir para que João cuide da sua mãe, para pedir que João cuide daquela mulher. E isso é o Salvador zelando pelo cuidado dos seus e nos ensinando isso, e nos ensinando mais profundamente que o amor de Cristo na cruz não é um amor egoísta. Realmente, Jesus nos ensina mesmo. Em meio a tantas dores, em meio a tantas lutas, aqui Ele pode nos deixar um testamento, aqui Ele pode deixar-nos uma lição de amor, aqui Ele pode deixar para a gente uma lição que Ele não é egoísta, que Ele não é exclusivista. Ele pode nos ensinar que mesmo em meio à dor e à luta, nós podemos cuidar uns dos outros. Jesus está nos ensinando nessa palavra da cruz nessa noite, nessa palavra de afeição, que nós também, como discípulos, que nós também, como seguidores, que nós também, como cristãos, nós devemos cuidar uns dos outros. Lembre-se, o amor de Cristo não é exclusivista. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Nesse segundo ponto, eu quero falar sobre o amor de Cristo na cruz é eterno. O amor de Cristo não é egoísta, guardou aí na sua cabeça, guardou no seu coração. E segundo, o amor de Cristo é eterno. Eu lembro que no segundo congresso que eu participei da UMP Vale, aqui no Vale, né, que o título do congresso era Louco Amor, o novo estilo de vida. E eu lembro que no último dia todo mundo estava arrumando as coisas para ir embora, e aí tinha carros com louvor ligado, todo mundo feliz, todo mundo, aquele sentimento de satisfação, de completude. E eu parei e comecei a observar aquele movimento ali, de jovens, de adultos, arrumando os carros, ouvindo louvor, se abraçando, se despedindo, aquela alegria. Eu não conseguia ver tristeza em lugar nenhum. E ali eu disse: Deus, eu consigo enxergar aqui lampejos da eternidade. Eu consigo enxergar aqui homens e mulheres cheios da tua presença, completos da tua presença. Isso são lampejos da eternidade. E a partir desse congresso que nasceu o Imortais, nascidos para a eternidade. Por que eu estou falando sobre eternidade? A segunda reflexão que eu faço sobre essa palavra de afeição nessa noite, que Jesus pronuncia na cruz, essa palavra ela nos remete a refletir na cruz. Ela nos remete a nós olharmos, lembra do que eu falei no começo? Daquele direito civil que toda pessoa que era crucificada tinha de pronunciar um último testamento. E o último testamento de Jesus ali na cruz, nessa palavra de afeição, foi: João, cuida da minha mãe. João, cuida dessa mulher. João, cuida dela. Lembra que eu falei sobre isso? Então, esse testamento de cuidado, esse testamento de afeição, é um testamento para nós hoje, de eternidade. As declarações de Jesus no caminho da cruz aos seus discípulos nunca foi subliminar. As mensagens de Jesus para os seus discípulos, quando ele estava indo para a cruz, nunca foi meio atrapalhado que eles não pudessem entender. Jesus foi muito bem claro sobre a morte dele, sobre a vida dele com Deus. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz para os discípulos: olha, não fica turbado o coração de vocês não, fica tranquilo, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar a morada. Eu vou voltar. Essa é uma promessa também de Cristo para nós. E sabe o que isso nos alegra, irmãos? Isso nos alegra porque nós podemos já viver a eternidade aqui. Eu lembro que numa das aulas, né, e as aulas mais difíceis do seminário era de sexta-feira. Né, pastor? Era de sexta-feira. Porque sexta-feira a gente queria ir embora,
né? Queria voltar para casa, voltar para as igrejas, e não via a hora de acabar. E sexta-feira também você estava ali com o papel na mão, esperando ali o pastor Ricardo Costa falar alguma palavra bonita para a gente anotar, para usar no sermão de domingo, né? Porque eu era calouro, né? Eu lembro que um dia ele entrou na sala e ele sentou e nós oramos, e as devocionais dele eram muito boas. E nunca mais eu esqueci disso. E ele disse assim: vocês sabiam que nós já vivemos a eternidade? Eu assustei, falei, como assim? Como assim já vivemos a eternidade? E ele então abriu o texto no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, e ele leu para nós e disse assim: e a vida eterna é esta. O que se resume à vida eterna, pastor? Que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós já vivemos lampejos da vida eterna. Nós já vivemos um pouco da vida eterna. Se você conhece a Cristo, se você tem conhecido a Deus, vivido com Deus, se você tem desfrutado da presença de Deus, você tem provado essa eternidade. Essa palavra de afeição é uma palavra de cuidado. É uma palavra de cuidado de Jesus com os seus, de Jesus conosco. Jesus não nos deixou ao léu. Jesus, no momento de dor crucificado, ele teve ainda forças para respirar, para dizer assim: olha, João, cuide desta mulher, cuide dela. E ao mesmo passo, Jesus está dizendo para nós nessa noite que também ele tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós. Uma das declarações de afeição e cuidado que está para mim também muito clara é a carta do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 15. Olha só, eu vou abrir para que a gente possa ler também. É uma das declarações mais lindas para mim, que me remete à eternidade. Lógico, né, queridos, que tem muitas palavras que nos remetem à eternidade, mas tem algumas que são bem caprichadas pelo Espírito Santo, para o nosso coração. Olha só que linda essa palavra. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravado na cruz, e despojados os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles sobre a cruz. E eu coloquei aqui: removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus está claramente nos garantindo um testamento de vida eterna. Isso é palavra de afeição. Isso é palavra de cuidado. Cuidar da nossa vida. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado da sua vida de oração? Você tem lido a Bíblia? Você tem lido bons livros? Você tem cultivado o seu jardim de oração? Hoje, interessante, hoje eu recebi uma visita, né? Lógico, com todos os cuidados. Foi uma coisa urgente, pastoral, que não teve jeito, viu, gente? Tá? Ai, pastor, igual o senhor está saindo de casa, igual o senhor está... Não, eu estou tomando todos os cuidados, tá? Estou tomando banho de álcool, estou tomando banho de álcool gel, de tudo que tem direito, tá ok? Hoje eu recebi essa visita lá e foi muito interessante. Essa pessoa, ela chegou e ela não conhecia o fundo da minha casa. E minha esposa disse: ele está lá no fundo. Na onde? Foi entrando aonde? Está no fundo. Aí ele entrou no lugar onde que eu tenho aí na minha casa, os meus livros, as minhas coisinhas da minha mesa. Ele disse: nossa, pastor, eu nunca tinha vindo aqui. Falei: meu irmão, quero te apresentar aqui um lugar secreto. Um lugar onde eu me refugio. Um lugar onde eu posso dizer que é o meu jardim aqui com Cristo. Onde eu fico quietinho. Você tem um jardim de oração? Você tem cuidado da sua vida? Eu aparente só para fazer uma observação aqui, a gente não pode aproveitar o momento. Esse é um tempo de pandemia, um tempo muito diferente. Eu nunca tinha vivido isso na minha geração. Acredito que muitos de vocês também não viviam isso na geração de vocês. E essa semana que passou eu tive uma reflexão também acerca disso. Você se lembra que as pessoas viviam reclamando que estavam cansadas? As pessoas viviam assim: eu estou muito cansado. Ou outra hora você falava para uma pessoa: meu irmão, você pode fazer uma coisa na igreja? Pastor, não tem tempo. Pastor, não tem tempo, pastor. O problema era o tempo. Sabe o que eu descobri? Que o problema não é o tempo. O problema não é
mais profundo do que tempo. Porque muita gente agora está com tempo. E tem gente que não está lendo Bíblia, não está orando. Tem gente que não está cultivando o jardim. Tem gente que está mais doente do que quando saiu do convívio físico da igreja. Tem gente que está passando mais mal. Eu quero convidar nessa noite a você olhar para a cruz, a você olhar para essa palavra de afeição e saber que o amor de Cristo na cruz por mim e por você é eterno. E Ele atestou isso para nós na cruz. Ele atestou isso sobre os cuidados de João, para que João cuidasse de Maria. Jesus atestou isso na minha vida e na sua vida, para que nós pudéssemos ficar guardados e cuidados por Ele. Você se lembra do primeiro ponto? O amor de Cristo na cruz não é egoísta, não é exclusivista. O amor de Cristo na cruz é eterno. É eterno. E Ele vai alegar isso para nós na cruz, com essa palavra de afeição. Terceira reflexão nessa noite. O amor de Cristo na cruz é salutar. O amor de Cristo nos mostra um remédio para o nosso coração. O amor de Cristo, ele mostra um remédio para esse mundo corrompido, para esse mundo exclusivista, para esse mundo com falta de amor, para esse mundo que está totalmente vivendo um esfriamento a cada dia mais. O texto nos mostra nas últimas palavras aqui que nós lemos nessa noite, uma expressão muito linda de afeição de Jesus, de cuidado de Jesus. Jesus, ele não está deixando aquela mulher que é a sua mãe de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Ele está deixando ela pelos cuidados de João. Eu escrevi aqui no meu sermão, eu queria ler para não perder isso aqui, porque eu achei muito interessante. Eu escrevi aqui assim. Primeiro, Jesus mostra o perdão, uma forma clara de recomeçar uma nova caminhada. A história só é proveitosa com perdão. E só é proveitosa quem perdoa e quem é perdoado. E isso liberta a alma e a vida. E Jesus fez isso na cruz. Ele teve palavra de afeição, ele orou pelos seus algozes, mas Jesus perdoou o ladrão da cruz. E isso também é afeição. Isso também é afeição. A outra lição que eu aprendo com esse momento é que, ainda no seu alto sofrimento, no seu sacrifício vicário, Jesus mantém a honra devida aos vínculos familiares e filiais. Nessa noite eu quero dar um recado para você. Honra seu pai, honra sua mãe. Honra seu pai, honra sua mãe. Jesus honrou sua mãe. Jesus, ele honra a sua família. Nós precisamos, como filhos, aprender a honrar os nossos pais também. Isso fica bem claro no texto. Jesus nos ensina essa palavra de afeição na cruz, a honrar os nossos pais, a honrar os nossos familiares, a cuidar da nossa família, Eu vi na reportagem que após essa pandemia que passou lá na cidade da China, em Wuhan, é isso? Em Wuhan, cresceu de forma alarmante o número de divórcios. Cresceu alarmante o número de divórcios. E eu tenho visto no Facebook algumas brincadeirinhas, na internet algumas brincadeirinhas, que no fundo, toda brincadeira tem um fundo de verdade. É bem dito, poeta que disse isso. Muita gente brincando, eu não aguento mais minha mulher em casa, meu marido em casa. Não aguento mais o meu filho em casa. Um tempo atrás, você lembra que nós estávamos reclamando que não tinha tempo? Que não tinha tempo a família, que não tinha tempo de parar. E aí, na vontade soberana de Deus, Deus permite, porque Deus é soberano, eu creio na soberania de Deus. E esse coronavírus, ele tem algo para nos ensinar. Não pensa você que, só... Não sei de onde que ele veio e para onde que ele vai. Só sei que ele está nos ensinando muita coisa. Eu tenho aprendido muita coisa com isso. E antes nós não tínhamos tempo, agora temos tempo.
Ah, não, eu quero que os meninos voltem logo para a escola. Ah, não aguento meu filho. Ah, não aguento minha mulher. Ah, não aguento meu marido. Ah, não aguento mais. Queridos, vamos aprender a honrar os maridos, vamos aprender a honrar as esposas, vamos aprender a honrar os filhos. Família, honrem uns aos outros. Jesus está nos ensinando essa palavra de cruz também, que é uma palavra de afeição. O cuidado com os seus. E por último, não mais que importante, o amor de Cristo, ele não é egoísta. O amor de Cristo é eterno na cruz. O amor de Cristo é medicinal para a nossa vida. E a cruz, ela vai nos ensinar a lançar sobre Cristo os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas incertezas. Basta nós olharmos bem fixamente para as Escrituras Sagradas. Basta nós olharmos bem fixamente para aquele que é o autor e consumador da vida. Naquela hora, Maria, naquela hora, João e os demais que estavam ali, eles receberam uma palavra de afeição. E muito mais do que isso, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, que não é a mãe de Jesus, ela vai ao sepulcro. Jesus não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. Porque o amor dele não é egoísta, porque ele é eterno. E porque a cruz é salutar para nós. Nós estamos aí prestes a comemorar a Páscoa. Que você, não apenas mais um ano, reviva as 7 palavras da cruz. Que você não reviva apenas essa palavra de afeição nessa noite. Palavras que são fortes, palavras que fazem a gente refletir muitas coisas, e se não faz, deveria fazer. Que você saiba que Cristo não nos esqueceu aqui. Cristo não nos entregou a este mundo. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos perdoou na cruz do Calvário. Ele nos deu o direito e nos dá o direito de todo aquele que crê nele ser salvo e estar eternamente com ele. Lembre-se, o amor de Cristo não é egoísta. O amor de Cristo é eterno. O amor de Cristo cura os nossos corações. Que essa palavra de afeição, que essa palavra que o Evangelho de João, capítulo 19, os versículos que seguem, 26 e 27, disse: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, que são palavras de afeição. É Jesus entregando aos cuidados de João e Maria. É Jesus nos mostrando, é Jesus nos ensinando o cuidado do Salvador pelos seus. Que você possa estar sendo cuidado por Jesus nessa noite. Que você tenha uma Páscoa diferente. Que você tenha uma Páscoa mais agradável. Que você tenha uma Páscoa não egoísta. Que você tenha uma Páscoa eterna. Que você tenha uma Páscoa que cure o seu coração e a sua família. Que Deus abençoe. Que essa palavra de afeição da cruz possa ecoar a sua mente, o seu coração e a sua história. Posso orar? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse amor que não é egoísta. Por esse amor que não é exclusivista. Por esse amor que é o pão da vida, que sacia a fome. Por esse amor que preenche o centro da fome da humanidade. Esse amor que tira a sede daquele que está fadigado, cansado e abatido. Obrigado pelo perdão da cruz. Obrigado porque o Senhor salvou aquele ladrão na cruz e nos mostra que o poder da vida e da morte está nas tuas mãos, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ensina, quando o Senhor entrega Maria e João, que esse testamento é um testamento eterno. O Senhor está mostrando que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos seus.
Obrigado porque a vida eterna é esta. Que conheçamos a Ti. Que conheçamos a Ti, Jesus. Ao Pai e ao Espírito Santo. Obrigado porque a Tua cruz é cura para nós. Obrigado porque a Tua cruz cura a gente do pecado, da imoralidade, da perversidade. Obrigado que a Tua cura me ensina a honrar e cuidar daqueles que me amam, que estão ao redor de mim. Obrigado que a Tua cruz me cura e me ensina a cuidar até daqueles que eu não conheço. Daqueles que estão à margem. Daqueles que são julgados, que são desprezados. Obrigado porque essa palavra de afeição, ela me aproxima do próximo. Obrigado porque essa palavra da cruz de afeição, Jesus, ela não me deixa como estou acomodado, mas ela me lança em direção ao meu próximo. O Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos como teus discípulos se nós amássemos uns aos outros e cuidássemos uns dos outros. O Senhor mostrou isso pra gente na cruz, com os cravos nas mãos e nos pés. Num dos últimos suspiros, o Senhor ainda teve força, Jesus, de proferir uma palavra de afeição à humanidade. E nós estamos aqui hoje proferindo essa palavra a todos os ouvintes. Que essa palavra que é bíblica, ela possa invadir os lares, as casas e os corações. Saiamos daqui, ó Pai. Saiamos daqui cuidados pelo Senhor, mas também pensando em cuidar uns dos outros. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida, e você que esteve conosco. O pastor ainda vai estar aqui à frente, mas eu quero agradecer maravilhosamente. Nós estamos aí nos reinventando esse tempo. Que Deus abençoe. Que nessa terceira palavra da cruz dessa noite, palavra de afeição, seu coração possa ser consolado, você possa ser cuidado por Jesus, para cuidar de outros também. Deus abençoe. Amém.